Olá, boa tarde pais, boa tarde crianças. Vamos começar agora mais uma aula de matemática. E no nosso conteúdo de hoje a gente trabalha as 4 operações, tá certo? Mas daqui a pouquinho a gente entende o que é isso. Antes, peguem seus cadernos e vamos copiar a agenda de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Lembrando que nesse momento vocês devem ir lá no calendário e circular o dia de hoje, certo? Bom, pessoal, as 4 operações. Nas 4 operações a gente tem a adição, onde a gente trabalha continhas de mais, temos a subtração, onde a gente trabalha continhas de menos, temos a divisão, onde a gente trabalha continhas de divisão, e a multiplicação, onde a gente trabalha continhas de multiplicação, certo? Para vocês entenderem mais o conceito de cada uma dessas palavras que eu apresentei para vocês agora, eu vou deixar um videozinho explicativo. Prestem atenção nas definições. Vamos lá! A adição tem como objetivo combinar dois números em um só. A conta é formada somando a primeira com a segunda parcela. O seu resultado é chamado de soma ou total. Na subtração, é possível calcular quanto será o valor se removermos uma quantia de outra. Exemplo, A menos B igual a C, ou seja, o minuendo A menos o subtraindo B é igual ao resto ou diferença C. Conhecida pelo sinal de x, a multiplicação é indicada para a adição de números em igualdade de ordem limitada. Para entender melhor, multiplica-se o número de uma base, chamado de multiplicando, pelo de outra base, chamado de multiplicador, para assim se obter o resultado final, que chamamos de produto. A função da divisão é dividir a quantidade proposta por outro número, que nunca pode ser zero. Para efetuar este cálculo, o número chamado de dividendo será dividido por outro número denominado divisor. O resultado, chamado de quociente, está abaixo do divisor. O número que sobrar abaixo do dividendo é denominado resto. Pronto, pessoal. Como a gente viu, a adição me dá a ideia de acrescentar, de somar quantidades. Já a subtração me dá a ideia de subtrair, de retirar. A divisão, por sua vez, me dá a ideia de repartir, de dividir alguma quantidade. Já a multiplicação, ela é como se fosse a adição, ela soma quantidades, só que ela soma grupos, tá certo? E aí ela vai multiplicando. Dentro da multiplicação, a gente ainda vai ver 2 palavrinhas hoje, que é a palavrinha dobro e a palavrinha triplo. Bom, a palavrinha dobro vem da palavra 2, que quer dizer multiplicação por 2. Já a palavra triplo vem da palavrinha 3, que é multiplicação por 3, tá certo? Eu também vou deixar um videozinho explicativo aqui agora para vocês entenderem melhor o que é dobro e o que é triplo e como a gente faz essas continhas, tá certo? Prestem atenção. A palavra dobro significa 2 vezes. Este é o símbolo de vezes que usamos para multiplicar um número. Veja o exemplo. Temos um pássaro. O dobro de 1 é 2 vezes o número 1, que é o mesmo que 1 mais 1. Então, o dobro de 1 é 2, porque 2 vezes o número 1 é igual a 2. Agora, temos 2 macacos. O dobro de 2 é 2 vezes o número 2, que é o mesmo que 2 mais 2. Então, o dobro de 2 é 4, porque 2 vezes o número 2 é igual a 4. Aqui temos 3 fatias de bolo. O dobro de 3 é 2 vezes o número 3, que é o mesmo que 3 mais 3. Então, o dobro de 3 é 6, porque 2 vezes o número 3 é igual a 6. Temos 4 morangos. O dobro de 4 é 2 vezes o número 4, que é o mesmo que 4 mais 4. Então, o dobro de 4 é 8, porque 2 vezes o número 4 é igual a 8. Temos 5 lápis. O dobro de 5 é 2 vezes o número 5, que é o mesmo que 5 mais 5. Então, o dobro de 5 é 10, porque 2 vezes o número 5 é igual a 10.
Agora vamos aprender sobre triplo? A palavra triplo significa 3 vezes. Veja o exemplo. Temos uma maçã. O triplo de 1 é 3 vezes o número 1, que é o mesmo que 1 mais 1 mais 1. Então, o triplo de 1 é 3, porque 3 vezes o número 1 é igual a 3. Temos 2 peras. O triplo de 2 é 3 vezes o número 2, que é o mesmo que 2 mais 2 mais 2. Então, o triplo de 2 é 6, porque 3 vezes o número 2 é igual a 6. Temos 3 pássaros. O triplo de 3 é 3 vezes o número 3, que é o mesmo que 3 mais 3 mais 3. Então, o triplo de 3 é 9, porque 3 vezes o número 3 é igual a 9. Temos 4 doces. O triplo de 4 é 3 vezes o número 4, que é o mesmo que 4 mais 4 mais 4. Então, o triplo de 4 é 12, porque 3 vezes o número 4 é igual a 12. Temos 5 laranjas. O triplo de 5 é 3 vezes o número 5, que é o mesmo que 5 mais 5 mais 5. Então, o triplo de 5 é 15, porque 3 vezes o número 5 é igual a 15. Lembram que a gente está interligando os contos que vocês estão aprendendo nas aulas de português com as nossas aulas de matemática? Pois é, o conto que a gente vai interligar hoje é Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Por isso, agora eu vou deixar um trechinho da história para que a gente relembre e depois eu vou dizer o que tem a ver com a nossa aula de hoje, certo? Prestem atenção. Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Era uma vez 3 ursos que moravam numa cabana na floresta. Havia o grande papai urso, a mediana mamãe urso e o pequenininho bebê urso. Numa certa manhã, a mamãe urso encheu 3 tigelas com mingau, mas como o mingau ainda estava muito quente, o papai urso teve uma ideia. Vamos dar uma voltinha enquanto o mingau esfria. E lá eles se foram. Enquanto isso, uma menina muito danada chamada Caixinhos Dourados estava caminhando ali perto. Ela deu uma espiadinha na janela da cabana e como não tinha ninguém lá dentro, ela resolveu entrar. Ela viu as tigelas de mingau e decidiu experimentar todas. Esta está muito quente, ela disse. Esta aqui está muito fria, reclamou a menina ao experimentar a segunda tigela. Esta aqui está no ponto, disse ela ao ter comido a terceira tigela. Depois que ela comeu, Caixinhos Dourados ficou com sono. Ela se sentou na cadeira do papai urso e disse: esta cadeira é muito dura. Aí ela foi para a cadeira da mamãe urso e disse: esta é muito mole. Então ela sentou na cadeira do bebê urso e disse: esta aqui está no ponto. E foi dormir. Mas a cadeira quebrou e a Caixinhos Dourados caiu no chão. A Caixinhos Dourados resolveu ir pro quarto. Ela deitou na cama do papai urso. Esta cama é muito alta, ela disse. Ela então foi para a cama da mamãe urso. Esta é muito baixa, reclamou ela. Ela tentou então a cama do bebê urso e disse: esta aqui está no ponto. Então, logo ela adormeceu. Ela estava dormindo tão profundamente que ela não ouviu quando a família urso chegou de volta na cabana. Os ursos foram para a cozinha para tomar o café da manhã e o papai urso disse: quem andou comendo o meu mingau? A mamãe urso também olhou para sua tigela e disse: quem andou comendo o meu mingau? Quando o bebê urso olhou para sua tigela e viu que ela estava vazia, ele começou a chorar. Papai urso olhou ao redor e perguntou: quem sentou na minha cadeira? E a mamãe urso também disse: quem sentou na minha cadeira? Quando o bebê urso viu que a sua cadeira estava toda quebrada, ele começou a chorar ainda mais alto. Então os 3 ursos foram para o quarto. Quem esteve dormindo na minha cama? Disse o papai urso. Quem esteve dormindo na minha cama? Perguntou a mamãe urso. Quando o bebê urso olhou para sua cama, ele viu a Caixinhos Dourados dormindo nela. Então ele gritou: quem está dormindo na minha cama? A Caixinhos Dourados acordou muito assustada. Ela pulou bem rápido da cama e saiu correndo de volta para sua mãe. Ela aprendeu a nunca mais xeretar na casa de uma outra pessoa. Então, na história da Caixinhos Dourados e os 3 ursos, na casa dos 3 ursos era sempre o triplo das coisas. 3 ursos, 3 tigelas, 3 camas, 3 cadeiras e por aí vai. Sempre multiplicado por 3. Sempre 3 vezes, ou seja, sempre o triplo. Bom, e agora que a gente já viu todas as explicações e que a gente já entendeu o que é dobro, o que é triplo e como a gente faz essas continhas, a gente vai partir para a atividade, tá bom? Prestem atenção no vídeo da explicação da atividade. Vamos lá!
essa é a nossa atividade de hoje. A gente começa aqui na questão 1, que diz assim: Caixinhos Dourados precisa resolver esse problema. Aí aqui a gente tem a Caixinhos Dourados e ela está dizendo assim: ajude-me a resolver esse problema. Aí aqui a gente tem várias fileiras de cadeiras, né? E na frente de cada uma delas a gente tem uma frase que a gente tem que completar. Ó, na primeira cadeira, uma cadeira tem espaço, pernas. Aqui nesse espaço a gente vai ter que colocar a quantidade de pernas. Bom, eu sei que uma cadeira tem 1, 2, 3, 4 pernas. Então eu completo aqui com o número 4. Ó. Uma cadeira tem 4 pernas. Depois essas quantidades de cadeiras vão aumentando. Ó, aqui eu já tenho 2 cadeiras. Então, 2 cadeiras tem, coloco aqui o número de pernas. Vou contar, ó, quantas pernas tem as 2 cadeiras juntas, coloco o número aqui para completar a frase, tá bom? Depois a gente tem, ó, 3 cadeiras. Quantas pernas tem as 3 cadeiras juntas? Você vai contar e vai colocar o número aqui para completar a frase, tá bom? Nos outros 2 casos também. Questão 2. Observe a quantidade de pratos de mingau na mesa. Desenhe outra mesa ao lado de caixinhos com o dobro. A gente aprendeu o que significa essa palavrinha dobro, não é? É multiplicação por 2. É a mesma quantidade 2 vezes. Então, com o dobro dessa quantidade, quantos ficaram? Então, aqui a gente tem a Caixinhos Dourados com 1, 2 pratos de mingau, certo? Vocês vão ter que descobrir quanto é o dobro desses 2 pratos de mingau e colocar aqui, tá bom? Você também pode desenhar esses pratinhos de mingau aqui do lado, tá certo? 3. Desenhe para cada urso um prato, uma cadeira e uma cama. Então, aqui a gente tem, ó, 3 ursinhos. Para cada um deles, abaixo nesses quadrinhos, ó, para cada um deles você vai desenhar um prato, uma cadeira e uma cama, tá bom? Para esse outro, de novo, um prato, uma cadeira e uma cama. E aqui de novo, um prato, uma cadeira e uma cama. Depois a gente continua, ó. Quantos objetos você desenhou ao todo? Depois você vai contar todos os objetos que você desenhou para os 3 ursos. Faça os cálculos usando a adição e a multiplicação, tá bom? Você pode utilizar tanto a adição quanto a multiplicação para fazer uma continha e representar aqui a quantidade de objetos que você desenhou, certo? Depois a gente passa para essa página aqui, ó, onde a gente tem questão 4. Observe os pratos e as quantidades de colheres. Então, aqui a gente tem colheres e pratos. E temos perguntinhas aqui, ó. Letra A. Quantos pratos foram colocados? Então, você vai contar a quantidade de pratos e vai colocar aqui. Letra B. Quantas colheres em cada prato, né? Em cada um dos pratos tem quantas colheres? Coloca a resposta aqui. Letra C. Quantas colheres ao todo, né? Faça o cálculo. Agora ele quer a quantidade de todas as colheres. Coloca aqui. Letra D. Se cada urso pegar um prato e uma colher, quantos pratos e quantas colheres sobrarão? Bom, a gente sabe que na história da Caixinhos Dourados e os 3 ursos tem 3 ursos, não é isso? Então, se cada um desses 3 ursos pegar um prato e uma colher, quantos pratos e quantas colheres sobrarão? Então, vocês vão ter que diminuir aqui, né? E o que sobrar é o resultado que vocês vão colocar aqui. Questão 5. Uma cama tem 4 pernas. Quantas pernas tem 3 camas? Bom, a gente vai ter que somar, não é isso? Vai ter que calcular para descobrir. Uma cama tem 4 pernas. Então, a gente precisa multiplicar aí, ó, 3 vezes, não é isso? Ó, porque é 4 mais 4 mais 4. E quanto é que dá 4 mais 4 mais 4? Vocês vão fazer o cálculo aqui e descobrir o resultado, tá certo?
Bom, então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, assim que terminar a atividade, tira foto e manda pra mim lá no meu WhatsApp, tá certo? Para que eu possa estar fazendo a correção e o acompanhamento dessas atividades. Então por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.